Seja bem-vindo ao Conax. E agora você vai assistir uma aula com o Dr. Raimerson Costa Azevedo, ele que é doutor em reprodução animal pela Unesp Botucatu e é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. É especialista em biotecnologia da reprodução e conservação de recursos genéticos animais. Nessa aula, ele vai falar sobre a prolificidade e o gene FEC-GE. Então, fique atento e não perca um só detalhe. Então, daqueles 3 pilares da eficiência reprodutiva em ovinos, a gente vai tratar aqui digamos assim, do motivo aqui da palestra, que é o pilar, a prolificidade. Então, qual a definição da prolificidade? Algumas pessoas não têm muita familiaridade com esse termo, mas a prolificidade é o número de crias nascidas por ovelha por parto, como eu já comentei. Então, a taxa de ovulação, ela é que determina a prolificidade, ela é o determinante biológico. Então, e o que é a taxa de ovulação? É um índice calculado que é o número de óvulos liberados por ovulação por ovelha. Então, isso que vai determinar quantos cordeiros a ovelha vai gestar e quantos vão nascer e assim por diante. Então, o limite biológico da produção de cordeiros é a taxa de ovulação. Então, é o determinante biológico, como eu comentei. E é importante lembrar que a presença do óvulo, o fato de uma fêmea liberar mais óvulos, isso não garante que aquele óvulo vai corresponder a um cordeiro. Então, a presença do óvulo não assegura um cordeiro vivo. Então, por quê? Porque ao longo de uma gestação, após a ovulação, muitos fenômenos podem acontecer, E muitos deles, muitas perdas reprodutivas e mesmo após o nascimento, perdas produtivas. Então, isso é importante ter noção, porque a gente não adianta ter o potencial genético, ter uma fêmea que produz muitos ovos e a gente não der uma condição para que essas perdas reprodutivas e produtivas não aconteçam. Não adianta você ter o potencial e deixar a fêmea sem as condições mínimas, Então, podem acontecer fracassos na fertilização do óvulo, na implementação do embrião. Então, todos os cuidados necessários durante a fase de reprodução, o início da gestação, durante toda a gestação, o terço final da gestação. Podem acontecer abortos ou morte do feto. Então, durante a gestação toda tem que se ter os cuidados necessários, os manejos necessários. E também após o nascimento pode ter morte, por diversos fatores. Então, volto a falar. Então, todas essas perdas reprodutivas e produtivas podem dar cabo, e por água abaixo qualquer iniciativa de ter um animal que ovule mais, que produza mais óvulos, porque isso não é isoladamente garantia de produção maior de cordeiros diante desses fenômenos e desses riscos que ocorrem após esse momento ovulatório. Então, a prolificidade ou a taxa de ovulação, ela varia de acordo com vários fatores, Então, a raça influencia. Então, tem raças mais prolíficas que tem uma taxa de ovulação maior, tem outras menos, Indivíduos dentro de uma mesma raça. Então, por exemplo, existem indivíduos dentro de uma mesma raça sendo prolífica ou não prolífica, vai ter um indivíduo mais prolífico, outro menos prolífico. Então, o indivíduo também pode variar em relação a isso. Isso pode variar em relação ao indivíduo, ao contrário, desculpa. A nutrição também tem uma influência grande na prolificidade. Então, logicamente que não há como se exigir de uma fêmea que produza mais ovos ou que seja mais prolífica se ela é subnutrida, se ela está recebendo uma nutrição inadequada, uma alimentação inadequada. E vice-versa também, uma superalimentação também pode provocar prejuízos até na liberação do óvulo, no parto e assim por diante. A saúde também pode ser fundamental na prolificidade, na taxa de ovulação. Novamente, um animal com problemas sanitários
não vai conseguir expressar, né, o seu potencial em termos de taxa de ovulação, ou vai ter perdas reprodutivas ou produtivas, né? E a idade, a ordem de parto também são fatores que têm influência, né? Então existe uma tendência do animal início de reprodução ter uma taxa de ovulação ou prolificidade menor, depois aumenta, né? Ela se estabiliza, e ela, logicamente, que se o animal avançar muito da idade, a fêmea, né? Há uma tendência de declínio dessa taxa de ovulação e prolificidade. E isso, logicamente, casada com a ordem de parto, que praticamente está uma embutida na outra. Então, ao longo da ordem de parto, né, o primeiro parto, segundo parto, terceiro parto, há também essa dinâmica, né, de no começo ser mais baixa a prolificidade, a taxa de ovulação e prolificidade, e depois ir aumentando, atingir um determinado platô, e depois, com a avançada idade, ela reduzir. Né? E a prolificidade, ela, além desses fatores externos, ela é determinada também geneticamente. Então, nós somos o resultado do ambiente mais a genética. Né? Tudo a gente deve raciocinar dessa maneira. Então, a prolificidade não é diferente. A taxa de ovulação e a prolificidade não são diferentes. São determinadas também geneticamente. E, como vocês sabem, os genes, eles são responsáveis por várias características no ser humano, no animal. E é conhecido dentro da genética que muitas dessas características, elas são consequência da expressão de vários genes em conjunto. Então, uma determinada característica, ela se expressa não por causa de um gene só, às vezes é por vários genes. Mas, ao longo do tempo, a ciência descobriu que alguns genes, eles são mais determinantes para aquela característica. E esses genes são conhecidos como genes principais. Então, existe uma coleção de genes, digamos assim, cuja relação com aquela característica é muito forte, muito determinante. Então, esses genes são conhecidos como genes principais. Então, ao longo da ciência, da genômica, né, no mapeamento genético, que avançou muito em várias espécies, né, e na ovina aconteceu também, identificou-se vários genes principais que tinha essa relação muito forte com a prolificidade, com a taxa de ovulação, principalmente a prolificidade. Alguns deles, por exemplo, como o BMP15, o BMPR1B e o GDF9, que é o que a gente vai tratar um pouquinho mais aqui. E o que acontece? Esses genes foram descobertos que esses genes têm essa associação forte com essas características, e que algumas alterações nesses genes, algumas formas diferentes desse gene, de se apresentar esse gene, que são conhecidos como polimorfismos ou mutações, né? A mutação, a sociedade tem uma ideia de ser uma coisa negativa, mas não necessariamente. A mutação, ela também altera para o bem, né? Pode alterar para o bem. Então, esses polimorfismos ou mutações desses genes faziam com que essas características se modificassem de alguma maneira, né? Então, a descoberta dessas mutações tem sido uma coisa muito estudada, né? E tem sido identificada essas mutações e se relacionar tentando, os pesquisadores tentando relacionar o que acontece quando essas mutações são presentes em relação a essas características. Então, algumas mutações em genes, em uns desses genes em ovinos, têm sido relatadas, várias, né, dentre elas relatadas que têm relação direta com a prolificidade em ovinos. Algumas delas bem famosas, como a mutação Burula, Inverdale, Rana, aqui a Embrapa Pecuária Sul, a vacaria, né, foi descoberta pelo pessoal da Pecuária Sul, e algumas outras, né, no mundo inteiro têm sido relatadas, né. Aqui eu chamei a atenção para as mutações que a unidade da Embrapa Pecuária Sul tem trabalhado, como a Burula e a vacaria, que foi descoberta por eles, até levou o nome da cidade, a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul.
E aqui, só exemplificando, por exemplo, a mutação burula, existe, né, que ela foi descoberta na raça, né, que chama burula também, e que tem um efeito bem elevado em relação à prolificidade, né? E algumas mutações até estão são trabalhadas em nível comercial, sendo oferecidas por grandes empresas, né? Então, até há anos atrás, o que se tinha relatado até então em relação a mutações que tinham relação com a prolificidade de ovinos, era que a maioria desses relatos apresentava a seguinte situação, né? Os animais que apresentavam 100% da mutação, né, ou seja, os animais homozigotos, eles na verdade apresentavam uma característica indesejável para a produção, que é a infertilidade, né? Então, os ovários tinham problema de falharem, né? Então, os animais com 100% da mutação, muito pelo contrário, tinham problema não apresentavam aumento da prolificidade e ainda por cima eram inférteis. E a prolificidade aumentada era verificada em animais heterozigotos, ou seja, aqueles que eram portadores de 50% da mutação, dessas mutações. Então, aqui é exemplo de algumas dessas mutações nesses genes BMP15, no próprio GDF9. Então, em 2010, 2011, nós da Embrapa descobrimos e relatamos a descoberta de uma mutação nova, que foi identificada inicialmente na raça santinês, mas não é exclusiva da raça, mas foi inicialmente encontrada na santinês, denominada de FEC-GE, né? O FEC-GE é de fecundity, né? FEC de fecundity, G de gene em inglês, né? Fecundity de fecundidade, G de gene, né? No inglês, gene, e o Ezinho sobrescrito porque foi descoberto pela Embrapa, a gente colocou sobrescrito de Embrapa, né? Assim como é feita a nomenclatura de outras mutações, seguindo essa mesma nomenclatura. Então, em 2010, aproximadamente, nós fizemos esse relato dessa descoberta, dessa nova mutação no gene GDF9, inicialmente encontrada na raça santinês. E a novidade até então foi que, diferentemente das outras mutações relatadas, o animal com 100% da mutação, ou seja, os animais homozigotos, é que apresentavam o maior efeito em relação à prolificidade. Além deles não serem férteis, ou seja, manterem a sua fertilidade, eles apresentavam um aumento na taxa de ovulação, que era maior em relação ao heterozigoto, que também apresentou um aumento em relação ao não mutante, mas que não foi significativa a diferença. Então, a vantagem se mostrou dessa mutação naquele momento de não apresentar problema de infertilidade e de apresentar uma maneira melhor de fazer um processo de seleção por esse marcador, já que a seleção seria em cima do animal homozigoto, né? Enquanto que essas mutações tem que usar o animal heterozigoto, ou seja, tem que fazer cruzamentos para evitar o homozigoto, já que ele não tem fertilidade, enquanto que essa mutação não tem esse problema, e o que facilita o processo de seleção, já que a seleção vai ser em cima principalmente do homozigoto, onde o efeito desejado principal é verificado. Outra vantagem dessa mutação relatada no FEC-GE foi seu efeito moderado, não excessivo, ou seja, o efeito de aumento da prolificidade ele não é tão exacerbado como outras mutações, como por exemplo o burula, no qual o efeito também tem essa vantagem, quer dizer,
O efeito maior é também verificado no homozigoto, ou seja, aquele que tem 100% da mutação, mas só que o efeito é muito exacerbado. Então, o que para a maioria do sistema de produção gera um grande problema, já que é uma quantidade muito grande de crias nascidas por ovelha num parto, geralmente animais com um peso ao nascimento muito baixo, a mortalidade é muito elevada. Então, no caso dessa mutação, trabalha-se também o heterozigoto, mas não devido ao problema de infertilidade do homozigoto, mas sim por causa desse efeito exacerbado no homozigoto. Então, também tem que se trabalhar, no caso do burula, o heterozigoto através de cruzamentos para evitar-se o homozigoto, o que é uma desvantagem em relação ao FEC-GE, que trabalha o homozigoto. Então, só recapitulando, no relato dessa nova mutação, a FEC-GE, inédita até então, nós observamos que os animais que apresentavam a mutação, as ovelhas mutantes, homozigotas, tinham um aumento de 82% da taxa de ovulação, né? Aqui é a imagem, por exemplo, de uma ovulação de um ovário, a gestação, né, gemelar, e o nascimento de vários cordeiros, mas a taxa de ovulação aumentava em relação aos animais não mutantes em torno de 82%. Enquanto que o aumento da taxa, o aumento da prolificidade dos animais homozigotos, ou seja, 100% da mutação em relação a não portadores da mutação, era em torno de 58%. Né? Então, diante dessa descoberta, nós fizemos alguns levantamentos do nosso rebanho, né? E nós encontramos essa prolificidade aqui, né? Dos 3 grupos genótipos, né? Então nós temos o animal não mutante, e nós calculamos em torno de 1,22 a prolificidade, ou seja, 1,22 cordeiros por ovelha por parto. O animal heterozigoto, ou seja, aquele que tem 50% da mutação, 1,49, 1,5. E o animal homozigoto, ou 100% mutante, 1,87. Então, mostrando claramente o efeito de aumento, porém moderado, né? Mais adequado à maioria dos sistemas de produção. E apenas a frequência, né, ou seja, a chance de se encontrar essa mutação, que, ressalto, é uma mutação natural, né, não é uma mutação produzida em laboratório, é uma mutação que ela está presente naturalmente nos rebanhos, na espécie, mas claro que aqui foi inicialmente na espécie, na raça santinês. E a frequência nesse levantamento que nós fizemos, de 603 animais, foi relativamente baixa, né? E nas fêmeas, nós, por exemplo, nesse rebanho nosso, inicialmente, nós encontramos apenas 2,86% das ovelhas eram homozigotas, enquanto que nos machos nós não encontramos nenhum macho, né, santinês do nosso rebanho com 100% da mutação naquele primeiro momento, né, e só foram 15 fêmeas e nenhum reprodutor, né. Desculpe aqui. E a frequência, né, considerando a presença de pelo menos um alelo, né, ou seja, metade da mutação, ficou em torno, se considerarmos as fêmeas aqui, em torno de 26%. Então, essa é uma frequência que precisa ser confirmada nos rebanhos privados, para ver se corresponde ao rebanho nosso. Mas a gente considera que o nosso rebanho é muito representativo, principalmente neste momento aqui, em que a gente não tinha até então feito nenhum processo de seleção desses animais mutantes, né? A gente considera que deve ser muito próximo à realidade do setor privado, né? Dos rebanhos santinês. Uma das explicações que a gente atribui de não encontrar uma frequência muito baixa, principalmente em machos, é o fato de, historicamente, né,
os rebanhos, né, principalmente o santinês, foi muito selecionado pelo tamanho. Então, os reprodutores que eram selecionados para a reprodução, via de regra, sempre foram animais maiores. E esses animais maiores, né, que não necessariamente transmitem esse crescimento maior, eles geralmente eram animais originários de parto simples. Então, o que é mais natural, né, do que animais de parto múltiplo, geralmente tem um crescimento um pouco mais tardio em relação ao de parto simples, né, porque não tem concorrência com irmãos e assim por diante. Então, o que se vê, de um modo geral, são os animais maiores oriundos de partos simples. E esses animais, então, ao longo dos anos, foram sendo selecionados como reprodutores. E assim foi feita uma seleção negativa para essas mutações prolíficas. Então, essa é a nossa interpretação para essa baixa frequência do FECGE, por exemplo, em machos principalmente, né? Mas recentemente o pessoal da Embrapa Caprinos e Ovinos fez um levantamento em rebanhos Morada Nova, que é uma raça naturalmente prolífica e onde se esperava realmente encontrar uma frequência maior da mutação FECGE. Então, segundo relatos, considerando os animais heterozigotos e homozigotos desse trabalho, encontrou-se uma frequência de 74%. Então, é uma frequência bem elevada, o que mostra também uma grande oportunidade de se trabalhar a seleção de animais mutantes nessa raça, de grande potencial também essa ferramenta para essa raça. Então, mas como toda tecnologia, ou tudo que a gente faz, né, existem os impactos, né, tanto negativos como positivos. Existem sempre as vantagens e as desvantagens. Então aqui eu quis deixar claro basicamente quais seriam esses impactos do uso da genética FECGE. Então nós teríamos na balança os impactos principais positivos e os negativos. Então, como impacto positivo, como já foi comentado, adotando-se a genética FECGE, aumenta-se a taxa de ovulação, então é um impacto biológico. E essa taxa de ovulação, consequentemente, pode levar ao aumento da prolificidade, também uma vantagem consequente, né? E, consequente ainda, né, o aumento da prolificidade, a tendência a aumentar a produção de cordeiros e, consequentemente, também a produção de carne. Então, isso tudo seriam pontos positivos no uso dessa ferramenta da genética FECGE. Quais seriam os negativos, né, principais? Animais prolíficos, né, fêmeas prolíficas, naturalmente tendem a ter crias ao nascimento com um peso mais baixo. Então, o peso ao nascimento dos cordeiros geralmente é inferior, né? A mortalidade, assim como eles são mais leves, né? Eles em muitos casos podem não ter recebido a nutrição adequada durante a gestação ou no aleitamento. Então, existe uma tendência, se caso não seja tomada providências, de aumento da mortalidade. Então, é um efeito negativo. Pode não ser, mas é potencialmente um efeito negativo. A habilidade materna também, né, ela começa, a fêmea, digamos assim, a necessidade das fêmeas terem maior habilidade materna, já que elas vão ter que dar conta, às vezes até numa primeira gestação, de um maior número de cordeiros. Então é um ponto a se verificar, que pode também ser negativo ou não, a depender das providências que sejam tomadas. E o custo, como a gente tinha também comentado em relação ao intervalo entre parto, toda a tecnologia, de um modo geral, quase toda, ela
traz consigo, né, outras providências ou pré-requisitos que, se por um lado trazem custos, mas as vantagens que elas propiciam devem ser superiores em relação aos custos que estão agregados a ela. Então, isso tudo tem que ser realmente considerado. Mas é um ponto a ser considerado como potencial negativo. Então, o que nós temos pregado é o uso dessas genéticas prolíficas, como a genética FECGE, adotando-se pré-requisitos, ou seja, agregando-se um pacote tecnológico, né, adequações para essa genética, como qualquer outra tecnologia, como eu falei, inseminação artificial, qualquer técnica, existem os pré-requisitos para que ela atinja o seu potencial, para que ela tenha sucesso. A tecnologia geralmente ela não provoca milagres, né? Ela deve ser adotada desde que sejam também adotadas junto com elas as medidas necessárias para que ela tenha um bom desempenho. Senão, às vezes é melhor não usar. Então, o que há, né? Quando você utiliza uma genética prolífica, animais prolíficos, ou mesmo quando você intensifica, acelera o sistema de produção, como eu comentei, você deve adotar manejos sustentáveis para o desenvolvimento desses animais. Então, instalações adequadas, principalmente do ponto de vista sanitário, né? Disponibilidade de forragem, principalmente para ovelhas prolíficas em gestação, em lactação. Produção de forragem, concentrados, né? Diminuição da dependência, aí sim para a sustentabilidade do sistema, dependência de insumos externos. Considerando as sazonalidades ambientais, né? Conservação de forragem, manejo reprodutivo adequado, cuidados com os cordeiros, principalmente focando o potencial aumento da taxa de mortalidade. Então, os cuidados com os cordeiros que já são necessários normalmente precisam ser mais ainda intensificados, né? Principalmente nos primeiros momentos de vida. Todo o manejo sanitário, pré-estação de monta, pré-parto e assim por diante. O aleitamento artificial. Então, quando se adota uma genética como essa, e com o intuito de aumentar a produção e a produtividade, tem que se ter em mente que, por mais que se tenha uma média de 1,8 cordeiros por parto, por exemplo, para se manter essa média, você vai ter ovelhas, por exemplo, tendo 3 ou até 4 cordeiros, e sendo que a ovelha só tem 2 tetas. Então, esse tipo de animal, esse tipo de parto múltiplo, né, de 2, 3, 4, é evidente que há uma necessidade de um cuidado muito especial para que verifique-se se essa ovelha está tendo condições de amamentar, se algum desses animais não está sendo preterido em relação ao outro, o mais forte não deixa o outro mamar, principalmente os primeiros momentos de nascimento, com colostro e assim por diante. Então, o aleitamento artificial, a complementação dessa alimentação com o aleitamento artificial, ela tem que estar prevista, né, nessas situações. A própria alimentação privativa, né, desses cordeiros, né, com acesso a concentrado logo nos primeiros meses, né, para que diminua essa dependência da produção de leite e para que esses cordeiros que nascem mais leves, eles consigam acompanhar aqueles de parto simples, né, consigam fazer um efeito compensatório que é verificado, né, que há uma compensação e que eles possam ter um desenvolvimento adequado, sistema imunológico forte e assim resistir às doenças e assim por diante. A própria manejo nutricional dos adultos, principalmente das fêmeas, como eu falei, terço final de gestação, a lactação, né, o aporte de nutrientes tem que ser adequado para essa fase, né, aquilo novamente alimentação privativa, manejo sanitário, no caso santinês, que tem uma boa produção de leite, a incidência de mamites é mais preocupante em relação a outras raças,
e a ovelha com problemas de mamite ou outros problemas no úbere, ela vai produzir menos leite ou não vai produzir o leite a quantidade adequada ou na qualidade adequada, e o que pode provocar essa mortalidade nos cordeiros, principalmente nos partos múltiplos. E os outros manejos sanitários de modo geral. Aqui eu quis apenas dar um exemplo dos vários manejos que precisam ser adequados e específicos para essa. Nenhuma novidade, são manejos conhecidos para animais prolíficos e até para não prolíficos, que devem ter atenção especial como pré-requisito à adoção de genéticas prolíficas ovinas. Então, a Embrapa Pecuária Sul tem trabalhado a mutação burula, por exemplo, há muitos anos, e eles têm bastante experiência na introdução dessa mutação no sistema de produção, e alguns trabalhos vocês podem ter a oportunidade de encontrá-los na internet, mostram que ao longo dos anos em que essa genética foi introduzida nos rebanhos privados, houve um aumento dos rebanhos, dos cordeiros nascidos, a porcentagem de animais, de cordeiros mortos, se manteve, né, um pouco elevada, mas ao longo dos anos de introdução, né, dessa genética, se manteve em níveis equilibrados, e a taxa de sobrevivência ao longo dos anos de introdução dessa genética aumentou claramente nesses sistemas de produção privados, né, que não é nem rebanhos experimentais, rebanhos privados. Então, mostrando que existe um potencial grande de introdução dessas genéticas prolíficas. A gente está para fazer isso também com o FECGE, mas sempre com um olhar para quem já tem mais tempo desenvolvendo tecnologia semelhante como a Pecuária Sul com a mutação burula. Então, desde a descoberta da mutação FECGE nos nossos rebanhos experimental, nós temos feito um processo de seleção dentro do nosso rebanho, modesto, pequeno, mas já tem 9 anos fazendo a seleção de indivíduos portadores da mutação, utilizando as técnicas de reprodução e assim por diante, multiplicando esses animais, com a finalidade de fazer pesquisas e ao mesmo tempo disponibilizar informação e disponibilizar a própria tecnologia para a sociedade, né? Então, hoje, modestamente, como eu falei, nós temos um rebanho pequeno, está um pouco reduzido no momento, em torno de 200 e poucas cabeças. Nós estamos, por exemplo, com 34, talvez mais uns 5 machos, né, com homozigotos, né, com 100% da mutação. Nós temos uma parte também de animais heterozigotos e aproximadamente 57, talvez mais um pouquinho, 8, então estão para ser confirmados, de fêmeas com 100% da mutação. Então, nós estamos continuando desenvolvendo novos projetos e as perspectivas atuais e futuras da Embrapa quanto a essa genética FECGE são a de manter e disponibilizar, conservar e disponibilizar germoplasma desses indivíduos, né, do nosso próprio rebanho, né, para a sociedade, fazer estudos de validação dessa genética dentro do sistema de produção privado, ou seja, todos esses dados que nós informamos foram gerados dentro de um ambiente experimental, e a nossa ideia é acompanhar a introdução dessa genética em sistemas de produção privados para avaliar o desempenho dessa genética, do ponto de vista técnico principalmente, dentro desses ambientes privados. E também analisar a viabilidade, né, técnica e de mercado dessa genética. Então, dentro desse ambiente privado ou mesmo no ambiente experimental, fazer análises mais profundas do ponto de vista econômico, social, de mercado, para auferir a viabilidade do uso dessa genética como alternativa, né? Apesar da gente perceber que existe um potencial muito grande e bem evidente para o uso do uso dessa genética para a produção e produtividade.
Outras ações que a gente está planejando para os próximos anos é a transferência dessa tecnologia, né, principalmente depois dessas fases, né, para o sistema produtivo, né, de diversas maneiras, como a gente vai mencionar mais à frente. E também trabalhar em cima de pesquisas para maximizar o potencial dessa genética. A gente acredita que muito ainda pode se desenvolver de técnicas de manejo, principalmente, para que se atinja 100% do potencial dessa genética FECGE. E isso a gente pretende, através de projetos, desenvolver e para desenvolver essas recomendações. Então, do ponto de vista de disponibilização de germoplasma, o que é germoplasma? Sêmen, DNA, embriões congelados. Isso a gente tem feito a coleta desses materiais desses animais, e com a ideia de mantê-los nos bancos de germoplasma que ficam em Brasília, né, na sede da Embrapa, a fim de serem disponibilizados para a sociedade. Então, nós temos esse sistema, chama Alelo, né, o Alelo Animal, que os senhores podem acessar na internet, e lá é onde nós mantemos as informações sobre o acervo, né, desse material germoplasma, animais, e dessas células, né, sêmen, doses de sêmen, embriões, das diversas espécies animais, das diversas raças dessas espécies, e é lá onde a gente pretende disponibilizar esse material genético do FECGE para a sociedade. Então, hoje nós estamos com um acervo, inclusive, de germoplasma de amostra até superior a países desenvolvidos como os Estados Unidos. Então, a gente, como eu comentei, nós pretendemos avaliar o desempenho dessa genética e avaliar o impacto dessa genética nos sistemas privados de produção. E um dos modelos que a gente vai apresentar aqui, por exemplo, é utilizando a nossa própria genética. Então, nossos animais, que têm registros, são puros santinês, eles seriam disponibilizados para alguns produtores, que seriam nossos parceiros, né, que fariam a introdução dessa genética no seu sistema de produção, através principalmente dos nossos reprodutores, e aí nós faríamos a avaliação do desempenho desses animais dentro desses parceiros, que, num segundo momento, estariam aptos a distribuir sua genética para outros produtores, né? Outro modelo também de avaliação do desempenho, né, e avaliação de impacto é utilizando a genética de terceiros, né, a genética que não é da Embrapa, a genética dos parceiros. Então, nós, através de exames de genotipagem, nós faríamos a identificação de animais dentro dos rebanhos dos parceiros que seriam portadores da mutação FECGE, e que então, a partir da descoberta desses indivíduos, faria a multiplicação deles, e também seriam os fornecedores de animais para outros produtores, e também retroalimentariam o nosso banco de animais e de sêmen, embrião, com crias nascidas dos seus próprios rebanhos, o que seria muito importante para aumentar a diversidade genética, e a gente aumentar o número de famílias mutantes, para que novamente seja disponibilizado para a sociedade. Então, o modelo misto de genética própria, né, nossos próprios animais mutantes, e também de animais mutantes identificados nos rebanhos privados, seria talvez um modelo mais interessante em relação aos outros dois, em que tanto os nossos animais seriam disponibilizados para os rebanhos dos parceiros, como a genética encontrada, os animais mutantes dentro dos próprios rebanhos parceiros, seriam mescladas, né? E aí esses animais seriam, novamente, esses parceiros seriam os fornecedores, e assim atenderiam a demanda que a gente tem recebido por essa genética, né? E aumentando a nossa capacidade de difundir essa genética, de multiplicar essa genética. Então, novamente, esses parceiros retroalimentariam com
suas linhagens animais portadores para que sejam conservados pela Embrapa. Então, a nossa intenção é fazer cooperação técnica, financeira, para formar multiplicadores dentro dessa mesma dinâmica. Então, esses multiplicadores seriam os fornecedores dessa genética para o mercado, assim provocando impacto de uma forma mais disseminada na produção e na produtividade de carne de ovinos no Brasil, né? Bom, e claro que esses multiplicadores, eles seriam também fornecedores de animais, seriam tanto doadores de embriões como de sêmen, né? Que seriam difusores não só dos animais, mas também desse material genético, né? Fazendo inclusive parcerias com empresas privadas de reprodução. Então, a outra frente, né, que a gente pretende trabalhar é justamente essa também, diretamente dos nossos animais, produzir, né, com parceria com empresas de reprodução, disponibilizar nossos animais da nossa genética, do nosso rebanho, para que sejam doadores tanto de sêmen como de embriões ou mesmo prenheses para essas empresas, e essas empresas, em parceria com a Embrapa, forneceriam esse material genético para os produtores que assim pudessem aplicar essas biotecnologias, disseminação artificial, transferência de embrião, o que seria uma maneira até mais acessível para acessar do que o próprio animal mutante, né? E também, logicamente, que esses produtos teriam a parceria da Embrapa, né, no fornecimento desses produtos para os ovinocultores brasileiros, de modo geral. Então, outra frente que nós estamos tentando trabalhar é o serviço de genotipagem, né, ou seja, a identificação dos animais que carregam a mutação nos rebanhos privados. Então, inicialmente nós pensamos em cumprir um papel, que não é exatamente o papel da Embrapa, mas apenas para fazer o negócio funcionar, né, e se tornar atrativo e testar, né, o desenho de negócio para ver se funciona, mas através de amostras de sangue, né, colhido dos animais, dos rebanhos privados, a gente poderia identificar, né, amostras de sangue principalmente, pode ser outros materiais como pelo, como tecido, como suave nasal, né, secreção nasal, mas o sangue é uma fonte principal, que são colhidas para a genotipagem, onde é feita a extração do DNA em laboratório, nos laboratórios específicos, e no caso a Embrapa poderia inicialmente cumprir esse papel, os laboratórios privados, e através desse DNA é feita a genotipagem, que é o exame que identifica se o animal é mutante ou não, e classifica ele em homozigoto, né, ou 100% mutante, ou heterozigoto, 50% mutante, ou selvagem, que é o não mutante. Então, através desse exame é possível identificar, dentro dos rebanhos privados, aqueles animais que são portadores da mutação, e assim fazer um processo de seleção assistida por esse marcador. Então, o serviço de genotipagem, o desenho que a gente imagina é que a Embrapa ofereceria esse serviço para os produtores, identificando nos seus rebanhos esses animais portadores, ou né, tentar fomentar que os laboratórios de genética animal, e já muitos deles credenciados inclusive pelas associações de criadores para fazer a parte de paternidade, etc., oferecesse esses serviços em parceria com a Embrapa ou não, oferecesse esses serviços para os produtores que demandarem por esse serviço, né? Então, então aqueles são os modelos que a gente anda trabalhando para os próximos anos a fim de transferir a tecnologia. Alguns anos atrás nós também abrimos uma oportunidade realizando uma demanda junto à Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, para que inclua dentro do seu regimento, do seu regulamento,
alguma menção ao FEGGE. Então, a Associação Brasileira de Criadores, a ARCO, ela tinha um regulamento de registro genealógico de ovinos do Brasil que foi criado em 2015 e até então, até 2017, ele estava vigente, né? E dentro desse regulamento, dentro do certificado de registro genealógico, no livro de registro seletivo, previa-se que criadores que identificassem animais dentro dos seus rebanhos portadores da mutação burula e vacaria, eles poderiam ter dentro do registro dos animais da raça a identificação de que esses animais eram portadores. Então, dentro do seu regulamento previa isso, o que é muito interessante, porque pode ser uma maneira de agregar valor a esses animais que podem ser vendidos como reprodutores ou matrizes. Então, nós fizemos uma demanda junto à ARCO para que incluísse dentro do seu regulamento, que estava sendo construído um novo regulamento, incluísse também uma cláusula, né, dentro de um artigo, desse artigo 28, da previsão de que um produtor também pudesse colocar no registro dos seus animais a denominação de que o animal tem a portador da mutação FEGGE. Então, esse regulamento foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2018 e hoje ele está vigente e prevendo então que os animais genotipados, portadores, homozigotos ou heterozigotos, portadores da mutação FEGGE, eles podem receber uma identificação de que eles são mutantes no seu registro genealógico. Então, nós temos uma proposição da genotipagem, de um fluxograma da genotipagem com a certificação, que vamos apresentar aqui agora como uma forma de provocação, né? Então, nesse fluxograma nós teríamos esses entes, né? Esses atores, que seriam o ovinocultor, as associações de criadores locais, né, dos estados e assim por diante, os laboratórios de genética, da Embrapa ou particulares, e a Associação Brasileira de Criadores, que é a ARCO, né? Então, qual é a nossa ideia, né, proposição, né, para discussão? Os ovinocultores, eles interessados em identificar animais com a mutação FEGGE nos seus rebanhos, entrariam em contato com a Associação de Criadores Locais, que possuem um corpo técnico que já normalmente fazem visitas, né, para registro, para várias coisas, para coleta inclusive de amostras para paternidade, né? Faria essa demanda para que esses técnicos façam essa visitação, mas com foco talvez para a colheita de amostras, né? Talvez não, para a colheita de amostras para identificação de animais mutantes FEGGE. Então esses técnicos fariam essas visitas e enviariam essas amostras para laboratórios credenciados de genética animal e ao mesmo tempo comunicariam à ARCO, enviando, né, a lista desses animais, o produtor, né, que foram enviados as amostras para esses laboratórios. Esses laboratórios então fariam a genotipagem, a identificação do genótipo desses animais e comunicariam à ARCO, que por sua vez autorizariam e comunicariam esses resultados às associações de criadores locais, que a partir desse momento fariam o retorno às propriedades desses ovinocultores para que façam a identificação física desses animais que foram identificados como mutantes, sejam homozigotos, que aqui a gente está propondo essa folhinha, que é a folhinha alusiva à Embrapa, né? E o símbolo do animal homozigoto, né? O EE, que é o alelo Embrapa, então 100% da mutação, são 2 alelos, e na orelha, né, seria tatuado, né, assim como é feito nos procedimentos de registro. E nos animais
heterozigotos, que são portadores também da mutação, o símbolo seria o EW, que é do alelo E, de Embrapa, e W de wild, que é selvagem, né? Que no inglês quer dizer o não mutante. Então essa é a nossa foi a nossa proposição e hoje está no regulamento da ARCO. A partir desse momento da identificação desses animais nos rebanhos, né, a ARCO em si emitiria os registros dando a denominação de que esses animais possuem essa mutação. Bom, é basicamente isso, né? A palestra é mais provocativa, né? E tem muita coisa a gente ainda tem que fazer, mas eu gostaria de deixar algumas mensagens finais, né? Informando para vocês que algumas informações sobre essa mutação FECGE, um pouquinho mais detalhadas ou mais ilustrativas, vocês podem obter na internet de graça, né? Baixando esses documentos, né? Como esse folder e esse documento da Embrapa. Também essas tecnologias, como serviços de genotipagem, como os próprios animais mutantes, estão registradas como soluções tecnológicas na Embrapa, disponíveis para a sociedade fazer suas demandas, se apresentarem como parceiros e assim por diante, né? É isso que nós desejamos, né? E é isso, eu queria agradecer mais uma vez aos organizadores desse importante evento, agradecer os nossos parceiros, né? Todos esses dados, todas essas informações são geradas por nossos bolsistas, estudantes, geralmente financiados por bolsas, né? CAPES, FAPTEC, a própria Universidade Federal de Sergipe, nosso parceiro, CNPq também, principalmente com bolsas para estudantes, e o nosso parceiro interno aqui da Embrapa, a Embrapa Recursos Genéticos, um dos principais parceiros nossos no desenvolvimento do FECGE. Nós agradecemos por todos esses subsídios para a construção dessa apresentação. É isso, muito obrigado. Meus contatos podem ficar à vontade para entrar em contato. Desejamos muito o contato de vocês. Agradecemos mais uma vez o convite. Essa é uma grande oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Muito obrigado.